Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar uma olhadinha no Zorin OS 12 que saiu há algum tempinho aí. Vocês já tinham pedido para que eu trouxesse um vídeo sobre ele. O Zorin já apareceu aqui no canal em outras oportunidades e ele sofreu algumas metamorfoses aí no meio do caminho e tal. Parece que finalmente eles encontraram um padrão visual bacana e, por incrível que pareça, ele está mais bonito do que ele já estava. O Zorin OS ele tem a proposta de ser a porta de entrada para usuários de Windows no mundo Linux. Isso porque a interface que eles moldaram é basicamente um GNOME Shell com extensões, modificações e tal. Enfim, eles lapidaram uma interface para que ela se parecesse muito com o padrão Windows de funcionar tradicional e que as pessoas já conhecem. O que vocês estão vendo aqui é a tela de bloqueio, então a gente pode deslizar aqui, você pode ver que o comportamento é o mesmo do GNOME. E aqui nós temos o GDM, então para fazer login. Temos aqui a opção Zorin Desktop System Default, que é o Zorin Desktop justamente. Se você instalasse outras interfaces gráficas, ele apareceria nessa engrenagenzinha. E se você tivesse colocado uma foto, no caso eu, se tivesse colocado uma foto, ele apareceria aqui nessa miniatura também. Zorin OS aqui embaixo, enfim, é a tela do GNOME modificada. Vamos entrar aqui com o meu usuário, que vocês vão acompanhar. À primeira vista, quando você bate o olho, ele realmente é bem bonito, ele é clean. E lembra o Windows 7, ou talvez até mesmo o Windows 10, né? Sei lá. O menu, na verdade, lembra um pouco mais o Windows 7. Ele tem esse visual aqui clean, botão direito traz algumas opções. Eu achei que esse botão direito ele traz um menu de contexto bem maior. Eu acho que o tema GTK acaba trazendo esse tipo de aparência aqui. E em novo documento eles acrescentaram algumas coisas, como você poder criar documentos do LibreOffice facilmente, até mesmo uma imagem do GIMP também. Além de você poder abrir o terminal por aqui, igual do GNOME, e alternar o plano de fundo. Sei que vocês sempre gostam de ver os wallpapers que a distribuição traz, né? Então aqui você pode ver que as configurações são exatamente iguais às do GNOME. Aqui ele está dizendo que eu tenho pouco espaço em disco, então vocês já veem que as notificações elas aparecem aqui, mas elas também ficam aqui, né? Quando você clica no calendário ele vai te mostrar as notificações. Aqui você pode tirar elas, que é uma maneira bem legal de se trabalhar também. Coloca no canto, parecido com o que o Windows 10 faz também, com a diferença que o Windows 10 puxa uma barra lateral, né? Então aqui a gente pode definir a imagem que vai para a tela de bloqueio, que vocês viram agora há pouco, aquela que fica mostrando o relógio, e o plano de fundo aqui também. Eu vou clicar aqui nos wallpapers e a gente vai ver algumas opções que eles colocaram. Na verdade, alguns desses aqui já faziam parte de versões passadas do Zorin OS. Inclusive esse aqui do buraco negro, aqui do centro de galáxia, também já fazia parte de versões mais antigas. Para você mudar, seleciona aqui, clica no selecionar e aí você vai ver ali atrás que ele mudou. Eu vou colocar de volta aqui o padrão que ele estava. Você tem aquela opção também aqui de colocar cores sólidas e outras imagens que você queira, como por exemplo aquelas que você põe lá na sua pasta imagens, beleza? Então esses aqui são os wallpapers que a distribuição traz. Ele está apontando aqui que temos atualizações, na verdade, olha só, tem muitas atualizações, diga-se de passagem. E o Zorin ele é uma distribuição no mesmo estilo do Linux Mint, com a mesma proposta, usuários finais, porém ao invés de usar o Cinnamon como interface ou alguma outra, ele usa o GNOME. Mas não parece, né, o GNOME Shell, parece uma outra interface. Os ícones eles são baseados no tema Paper, porém com uma modificação também. A maior parte dos ícones são do tema Paper, mas as pastas não são. Eles criaram aqui uma versão exclusiva deles aqui. Está disponível provavelmente para você baixar direto no site. Como vocês podem ver, tem várias atualizações aqui interessantes para fazer. E tem vários packs de modificação que são provindos do próprio projeto Zorin, o que chama atenção também. E apesar de eles se basearem no Ubuntu, eles têm uma identidade própria aí que acabou sendo atrelada à distribuição. Ao longo dos anos eles sempre foram procurando... Ao longo dos anos eles procuraram sempre trazer uma aparência mais parecida com o Windows possível, mas com aquele upgrade visual que eles consideram relevante. Assim como o Linux Mint, eu estava dizendo, né, o Zorin também traz todos os codecs já instalados por padrão. Aliás, diferente do Linux Mint, o Linux Mint trazia e agora não traz mais. Esse aqui é o gerenciador de atualizações, então ele é igual ao do Ubuntu também. Se você abrir o menu, você tem aqui as categorias, você tem acesso fácil às pastas do sistema, igual a gente teria no Windows 7. Aplicativo, software, aqui seria a central de aplicativos do GNOME. Ele vai abrir também aqui, vamos às compras.
vai mostrar que eu tenho atualizações aqui, como mostrou lá, né? Tem várias atualizações aqui para fazer. Ó. Inclusive, uma das mudanças que a gente pode apontar é o gerenciador de e-mails, que não é o Thunderbird, é o Jira, que fica aqui. Eu não tenho nenhum e-mail cadastrado, mas vocês conhecem o Jira, ele é basicamente a mesma coisa que vem lá no Elementary OS. Então essa aqui é a central de programas dele, com todos os prós e contras que a central de programas do GNOME tem, né? Eu vi que na versão mais recente do GNOME 3.22 ela recebeu um upgrade bacana, ela está mais legal assim, mas ainda assim não é o ideal na minha opinião. A interface ela se organiza dessa forma, a gente tem uma barra embaixo que tem um menu aqui na esquerda, como eu mostrei, a gente tem aqui os ícones dos programas favoritos. Sim, esse aqui são os favoritos do GNOME Shell. Então isso significa que se você quiser adicionar um programa ali, você tem que ir, por exemplo, aqui em internet, vamos adicionar o Empath ali. Você vai abrir ele como se fosse um programa qualquer, botão direito aqui, adicionar aos favoritos, e aí a partir desse momento ele vai ficar paradinho aí na sua barra. E aí você pode abrir ele rapidinho por aqui, se você quiser tirar, remover dos favoritos. O interessante é que o menu de contexto te traz mais algumas informações graças ao GNOME Shell. Aqui então temos o centro de notificações e o calendário, como eu falei, você pode adicionar novos relógios. Se você vir mais ao lado aqui, você tem aquela junção de coisas que o GNOME faz, né? Aumentar e diminuir volume, configuração de rede, Wi-Fi, cabeada, no caso eu não tenho Wi-Fi porque eu estou testando na máquina virtual. Configuração do seu usuário, encerrar sessão, a configuração da conta aqui. Vai te levar direto para aquela parte onde você pode colocar uma foto. Essa imagem aqui ela aparece lá na tela de login, como eu tinha falado. Você pode adicionar novos usuários desbloqueando aqui e clicando nesse maisinho, padrão também do GNOME, tá? Então é bacana também. E aqui você também consegue ir direto para o painel de configurações do sistema. Olha só. Então vocês conseguem ver uma uniformidade visual, o que eu acho interessante. Você pode até não gostar, do mesmo jeito que eu não gostei tanto dessa aparência aqui que ele coloca no Nautilus, por exemplo. Essas barrinhas azuis assim, não me parece a melhor forma de fazer o acabamento de alguma coisa e tal. Mas de qualquer forma, não dá para reclamar que ele não tem uma consistência visual. O tema Paper proporciona um pouco disso também. Aqui em detalhes você consegue ver aqui, ele mostra ali Zorin OS 12 e tal. E uma das coisas diferentes, tudo aqui é igual aos dos sistemas aos quais ele se baseia, do GNOME, do Ubuntu no caso, né? Mas ele também traz uma coisa diferente, que é o Zorin Appearance, né? Que é uma ferramenta de tweak de aparências, que você pode ver. Ele consegue mudar o layout um pouco do seu sistema operacional. Antes de mostrar aqui as opções de layout, você pode também adicionar ou não ícones na área de trabalho. Por exemplo, aqui ó, eu posso criar uma pasta normal, tá? Vamos colocar um nome qualquer aqui, criei. Tem uma pasta aqui na área de trabalho, ele mostra também a contagem dos itens dentro da pasta. Isso só aparece porque a opção Icons on Desktop está ativada. Se eu desligar, ela some, então eu não consigo mais criar pastas aqui, igual o Elementary OS, por exemplo, que essa é uma das modificações que eu propunha para o pessoal do Elementary OS. Deveria ter essa opção. Se eu quero usar ícones eu uso, se eu não quero usar ícones eu não uso. É só ligar aqui que ele volta. Ó. E você também pode colocar a pasta Home na área de trabalho, a lixeira na área de trabalho, se você quiser. Acesso aqui às suas redes, se você quiser. E ele mostra aqui os volumes montados, é que eu não tenho nenhum pendrive ou qualquer coisa assim. Bom, você deixa marcado tudo que você quiser aqui, beleza? E aí ele vai estar disponível aí para você. Aqui em Layout, então, a gente tem esse primeiro que é o padrão, certo? Ele tem, então, essa aparência que você está vendo, meio Windows 7, meio Windows 10. A gente tem esse layout aqui um pouco mais esticado, ó. Você pode ver que as barrinhas, elas ficam diferentes. Deixa eu abrir aqui o Nautilus mesmo, pode ser? Ó, você vai ver que ela fica mais extensa aqui. Talvez é um comportamento mais parecido com aquele outro padrão de Windows que também tem, o pessoal gosta, né? A gente tem também aqui o padrão GNOME Shell, e aí ele vai ter a aparência do GNOME Shell, do Ubuntu GNOME ou qualquer outra distribuição com GNOME aqui, mais tradicional impossível. Aliás, esse painel aqui, ele é possível de você acessar mesmo com outras interfaces. Deixa eu sair aqui para mostrar. Por exemplo, nessa aqui, você também consegue acessar esse painel apertando a tecla do Windows. Se você apertar assim, então você vai ver essa aparência aqui com todas as janelas expostas e aqui os menus aqui embaixo, as áreas de trabalho virtuais aqui do lado, que elas são dinâmicas, né? Elas vão se abrindo conforme você vai colocando coisas nelas aqui.
Ó, agora eu tenho 3 e tal. Clico aqui, vai para baixo, posso deslizar aqui. Mesma coisa do Gnome mesmo, e você pode pesquisar pelas aplicações aqui também, por exemplo. Ó. Vamos de volta para o padrão aqui, né? Temos aqui também as opções de tema. Eu já deixei o Nautilus aberto aqui atrás de propósito, porque dá para perceber bem nele. O tema padrão é esse azul, mas pode ser que você não goste e gostaria talvez de uma outra cor. E aqui você tem várias cores que você pode transformar ele, ó. Deixa escuro, deixa claro com verde, deixa escuro com verde, deixa claro com vermelho. Aqui, olha só. Esse aqui, inclusive, parece aquele tema de ícones que eu customizei, mas ele tem um tom de laranja um pouco diferente, na verdade. Tem esse aqui também que é escuro e usa esse tom. Tem um outro aqui que é laranjão, mais uma cor de papel, sei lá. Você pode ver aqui que ele tem várias combinações de cores com sua variação escura. Inclusive os cinzas aqui, esse aqui é o paper mesmo, né? O tema padrão lá que você pode utilizar, e o tema escuro com o paper vai do seu gosto pessoal puramente. E também a gente tem aqui embaixo Other Themes, e você pode escolher aqui um tema específico. Esse aqui é o do próprio Gnome, ó, como você pode ver. Pode ser que algumas pessoas gostem de usar os ícones originais, então dá para você fazer isso também. Ou instalar outros temas e acabar utilizando o tema que você quiser, de repente, né? Você pode fazer o que você quiser. Ainda teria o tema para o Shell, se tivesse algum tema disponível aqui. A gente pode trocar novamente para cá, que ele vai colocar o padrão de volta. E aqui nós também temos as fontes, que você pode customizar como você quiser. E além disso, temos o painel, que é essa parte aqui que você não consegue colocar dos lados, mas você consegue colocar em cima, embaixo. O modo, aquele modo inteligente de se esconder, né? Que ele só se esconde se uma janela chega perto dele, né? Tipo, é o comportamento do dock do Mac, né? A gente também tem a opção de opacidade aqui para você colocar ele bem escuro, quem quiser, ou deixar ele completamente transparente, você pode fazer isso. E também tem aqui o tamanho dos ícones, que você pode aumentar, o tamanho da barra, na verdade, né? E aí os ícones acompanham. E aí você pode diminuir também. Vamos deixar aqui 42, se eu não me engano é o padrão. E aqui nós temos o Show Application Menu, que funciona o seguinte, ó. No Nautilus, por exemplo, no Gnome você teria as opções aqui em cima, né, e tal. E aqui, como essa opção está desmarcada, você tem o menu do Nautilus aqui, que você pode ir para as preferências dele, modificar o comportamento, exibição e tal. Se você marcar essa opção, não aparece mais aqui. Você pode optar por deixar ele ali ou não. Ele é legal para que você tenha um fácil acesso para a configuração, mas isso depende também do que você quer fazer. Nós podemos dar um pequeno tour aqui também pelo menu do sistema, né? Ele é bem organizado, fácil de encontrar. Ele não abre com a tecla Windows. A tecla Windows, como eu disse, abre aquele menu do Gnome completo, que, sei lá, de certa forma substitui. Você ia digitar ali, ia digitar o nome do aplicativo e tal, ia pesquisar, mas eu ainda preferia que ele abrisse ele mesmo com a tecla do Windows. Não sei se tem essa opção de configurar. A opção panorama se faz presente aqui também, que é aquela opção que puxa aqui as áreas de trabalho virtuais. Inclusive eu esqueci uma janela aqui, que é a janela de configurações, né? Vamos fechar ele aqui. Muito bem. Além disso, nós temos o atalho para configurações, que é a mesma coisa que acontece que se você vem aqui e clica na engrenagem. Então tem duas formas de chegar lá no mesmo lugar. Como eu falei aqui, atalho para as pastas, quer ir para a pasta downloads, música e tal, é só clicar ali que ele abre direto na pasta. É uma coisa legal, uma ferramenta de produtividade, querendo ou não. Vamos mostrar aqui as aplicações que ele traz. Ele traz um monte de aplicações Gnome, então Gnome Fotos, mapas, meteorologia, os relógios, documentos, editor de texto. Tem o kit Gnome aí completo também. Vamos abrir aqui para vocês verem. O Nautilus vocês já conhecem. Calculadora também, a calculadora do Gnome. Olha só, com aquele modo lá de você trocar o tipo. O tema que eles colocaram ficou bacana aqui para ele. Por isso que ele é dito, né? Essa coerência visual aqui me agrada particularmente. A gente tem aqui o diário de atividades. Vamos aí esperar que ele abra, né? Isso aqui é uma espécie de calendário que você pode ter, né? E as coisas que foram feitas, ó. Eu criei essa pasta aqui hoje. A coisa interessante aqui que não se vê em todos os sistemas, né? Ele se chama Activity Journal e ele serve para justamente fazer isso. Mostrar o que você criou, desinstalou e tal, em determinado dia. Uma espécie de monitoramento sobre as coisas que você fez ou para achar as coisas que você fez. Não deixa de ser interessante também. Eu acabei fechando ele ali, mas enfim. Temos o Gnome Documents. Aí ele serve, na verdade, para armazenar os seus PDFs, documentos e tal,
e te dá uma forma diferente de fazer a leitura deles. A gente tem o Gedit aqui também, mais popular impossível, muitas distribuições utilizam ele. Gnome Fotos, mais um aplicativo do Gnome para gerenciar um tipo de arquivo específico, no caso imagens aqui, né? Não acho tão útil, mas é legal que tenha também, de qualquer forma, né? Ele tem aquelas ferramentas de você fazer pequenas modificações. Gnome Maps aqui também, não sei se ele está funcionando agora, ele teve uns bugs uns tempos atrás, mas pelo jeito voltou ao normal aqui. Está funcionando agora. Vocês podem ver que todos eles têm uma aparência visual semelhante, o que é uma coisa legal, sem dúvida. O Gnome Meteorologia aqui, para você ver a previsão do tempo, basta você digitar um local aqui. Vamos colocar Porto Alegre, por exemplo, capital do estado do Rio Grande do Sul. Tchê. Vamos ver se ele carrega ali. Enquanto isso eu vou abrindo os demais. E também o Gnome Clocks, que são os relógios aqui. Aí você pode definir um novo alarme e tal. Isso aqui eu particularmente não acho tão útil, né? Seria uma coisa mais interessante se fosse um smartphone, alguma coisa assim. Mas, sei lá, tá aí também. Tem cronômetro, temporizador, enfim. Tá? Então todas as aplicações Gnome populares estão aí. Tem mais, na verdade, eu vou mostrar para vocês aqui. Eles apostaram, fizeram uma parceria, digamos assim, com a interface Gnome e as aplicações. E estão trazendo não uma experiência pura do Gnome, mas uma coisa bem interessante. Uma coisa próxima disso, na verdade, né? Então aqui já foi tudo que tinha para ver. A gente dá um back aqui para voltar. Ver que ele está traduzido algumas coisas e outras não. Então a tradução não é completa. Não acredito que você vá se perder utilizando, mas mesmo assim é um detalhe que conta, né? O Gnome Agenda aqui é o mesmo que o Ubuntu traz lá também, que o Gnome Shell traz há bastante tempo, que é um calendário, né? Você pode agendar aí os seus compromissos. O LibreOffice também está presente, LibreOffice Writer aqui na versão 5. O Zorin ele é baseado no Ubuntu 16.04 LTS, então ele vai seguir o versionamento de pacotes lá do Ubuntu e tal, mas você pode usar os PPA se você quiser também. Tem essa aparência aqui clara, usando ícones do Elementary OS no LibreOffice por qualquer motivo que seja. Vamos voltar aqui. Então no escritório nós temos isso. Eu vou abrir aqui o Calc também para vocês verem como é que ele fica. Olha aí, um visualzinho bacana. Essa aparência aqui vai ser mudada drasticamente se você mudar aqueles temas lá que a gente viu antes. Em ferramentas do sistema nós temos a central de aplicativos, os aplicativos de sessão, tudo padrão do Ubuntu também. O atualizador de programas é a mesma coisa, o DJDump para backups é a mesma coisa, atalho para configurações, as contas online, o criador de disco de inicialização, o Gnome Disk, os drivers adicionais. Isso aqui eu vou pular os drivers Windows aqui para depois explicar. Método de entrada, programas e atualizações e os Zorin Appearance que vocês viram antes. Tudo isso aqui tem no Ubuntu também. A diferença é esse aqui que já vem instalado, que são drivers Wi-Fi. Como é que funciona? Às vezes você está com uma placa Wi-Fi que não tem driver para Linux, né? Mas tem para Windows, então você pode usar o driver de Windows no Linux através dessa ferramenta aqui. Nem sempre funciona 100%, mas está aí também, é uma coisa que pode agradar muitas pessoas, já que é voltado para o público leigo, né? Gráficos aqui, então nós temos o GIMP, ele já vem, o Draw também se encaixa nessa categoria, e ele tem aquele digitalizador simples lá para você escanear as coisas. Então aqui vem com o GIMP, você pode usar ele tranquilamente, a versão mais recente e estável do GIMP. Eu vi que em algum vídeo passado alguém me perguntou quando sair a versão 2.10 do GIMP, mas não tem exatamente uma data, né? Pelo menos não que eu saiba aí. Mas você pode utilizar ele já através dos canais de teste, se você quiser. O Elias, que faz aqueles desenhos bacanas lá, que participou aqui de alguns vídeos, uns geocasts atrás aí, ele já estava usando aquela versão 2.10 para trabalho, então para você ter uma ideia. Na categoria de internet nós temos o Empathy, vocês viram, programa de chat, esse tipo de programa é cada vez menos utilizado, sei lá, então depende muito do que você quiser. Jiri, para você fazer a leitura de e-mails, ele vem com o Chromium no lugar do Firefox, que tradicionalmente acompanha as distribuições ali, que é aquela versão de código aberto, a versão sem codecs, digamos assim, do Google Chrome. Mas ele também tem o Zorin Web Browser Manager, outra ferramenta exclusiva deles, aqui desenvolvida por eles, que é uma ferramenta que te permite instalar outros. No caso aqui instalar o Firefox, o Midori e provavelmente aqui deve ser o Epiphany, que é o navegador lá do Gnome. Então você pode instalar e remover os navegadores aqui com um clique ou outro.
É uma coisa legal, sem sombra de dúvidas, mas também poderia ser feito lá pela central de programas. Então é uma ferramenta que está ali, você pode usar se quiser, mas supérflua, né? Tá aí. Tem alguns joguinhos, aqueles joguinhos para você passar tempo mesmo, paciência, minas e tal. Joguinhos do Gnome. Em multimídia temos o Gnome Vídeos, que é o totem, né? Ele já fica com esse visual escuro aqui. Vê que a interface ela se molda para essas coisas. Esses aplicativos multimídia costumam ser assim. Rhythmbox é o player de música. Ele já traz o editor de vídeos PTV. O Cheese é aquele programa para webcam. E o Braseiro serve para você gravar CDs e DVDs e Blu-rays aí. Mas que cada vez menos pessoas utilizam, né? Também tem essa questão. E utilitários do sistema. Acredito que não tenha nenhuma grande novidade aqui. Realmente são todos os aplicativos que comumente vêm com as distribuições. Aqui em monitor do sistema a gente pode dar uma olhada em quanto espaço ele utiliza de disco aqui, 5.7 GB de espaço para instalar o Zorin OS 12 aí no seu computador. E aqui em recursos a gente tem uma noção de quanto ele está gastando. Muito provavelmente esse dado aqui se deve ao fato de eu ter aberto já várias coisas. A gente vê aqui, tem muita coisa que você poderia desligar também. É aquela coisa, quanto mais automático o sistema é, mais ele tende a consumir RAM. Felizmente isso não chega a ser um grande problema para a maior parte das pessoas hoje em dia. Eu vou encerrar a sessão aqui e vou abrir novamente o gestor aqui de memória para a gente ter uma noção mais clara de quanto ele gasta no seu primeiro boot, assim, sem você fazer algumas atividades, digamos assim. Aí o detalhe que eu tinha falado, né? Você põe a imagem, então a imagem aparece aqui, né? Vamos entrar aqui de novo, esperar a interface carregar. Vamos usar aqui o terminal para vocês verem quanto ele tem de memória livre aqui, quanto ele está utilizando. Pode ver que ele está usando aqui 798 MB de memória RAM, está usando 13 aqui ó, de swap, inclusive. A gente pode ver aqui qual a versão do kernel que ele está vindo, 4.4. E é basicamente isso aí, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o Zorin OS, vocês podem deixar aí nos comentários. Vale a pena comentar que o Zorin também tem uma versão Pro, digamos assim, que você pode comprar se você quiser, que traz algumas firulinhas a mais, aí, uma modificação de interface a mais. Você pode dar uma olhada lá no site, se você julgar interessante, você pode comprar ela também. Acredito que essa versão também tenha um suporte mais ativo do pessoal que desenvolve o Zorin também. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu e falou! Não se esquece de se inscrever no canal para não perder as próximas reviews. Até mais!